Olá, pessoal, boa tarde. Aliás, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo gravado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi pedido na caixinha de pergunta. Tem um consultor que está com dúvidas sobre como abordar os clientes na prospecção, porque ele tem receio de parecer interesseiro e isso o deixa desconfortável e aí provavelmente ele evita fazer isso. Quero dar boas-vindas para quem estiver chegando. Olá, Hugo, fica à vontade. Vamos conversar aqui. Hoje é um bate-papo. Vamos falar sobre prospecção de clientes para consultoria. E a proposta é que a gente converse mesmo, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade para falar e sobre o tema que a gente vai colocar aqui. E caso alguém que esteja assistindo gravado e queira fazer um comentário, uma pergunta, usa o direct, manda mensagem lá para nós que a gente responde também, tá bom? Bom, vou começar o assunto. Vamos falar sobre como abordar clientes sem parecer interesseiro. E é muito interessante isso, né? Porque quando a gente fala de consultoria, a gente fala primeiro sobre várias formas que nós temos para captar clientes. A captação de clientes para consultoria, uma das formas é a prospecção, que é essa abordagem direta, mas temos várias outras e a gente vai mencionar aqui durante essa aula. Eu quero que vocês me digam o que vocês têm de desafio em relação a isso, o que trava, como que a gente pode, como é que eu posso ir guiando essa live aqui para ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos pensar na quantidade de formas diferentes que nós temos para captar clientes para consultoria. Vou citar algumas aqui, tá? Primeiro, produzindo conteúdo na internet. Sim, temos consultores que produzem conteúdo na internet e conseguem bastante clientes fazendo isso, tá? Por exemplo, um exemplo é a Gabriela Tasca, que está na nossa rede, que é da Academia de Consultores, e ela sempre manda muito bem no conteúdo dela, ela é consultora financeira, e recentemente disse que a agenda dela estava cheia porque não estava dando conta do fluxo de clientes que estavam surgindo por conta da quantidade, da demanda que estava vindo por conta da produção de conteúdo na rede social. Então, ela é um bom exemplo de como se captar clientes sem necessariamente precisar abordar um cliente diretamente. Uma outra forma que nós temos também para a captação de clientes é produzir conteúdo, só que no offline. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos dar aulas, palestras, workshops, fazer eventos offline, entrar em parcerias com órgãos de fomento ao empreendedorismo, por exemplo, tipo CDL, entre outras instituições. Então, tudo isso também e aí nisso, a gente entrando nesse assunto, assim, nesse universo, tem muita variedade de coisas que a gente pode fazer, tá? Então, para começar acalmando um pouquinho o coração de quem se sente desconfortável em abordar clientes, a abordagem direta não é a única, tá? Temos várias aqui. Podemos produzir conteúdo na internet, podemos produzir conteúdo offline. E por que produção de conteúdo? Eu estou começando a falar sobre isso agora. Porque a consultoria, ela fala muito mais sobre o conhecimento que o consultor tem e como ele pode adaptar esse conhecimento para resolver um problema de uma empresa. Então, quando a gente fala de consultoria, a gente não está falando de um pacote de serviço fechado, pelo menos na maior parte das vezes não é assim, né? Por mais que o consultor tenha um método, proponha uma solução, um pacote de benefícios ali que vem junto com a consultoria como consequência, ainda assim não é um produto fechado, é um produto que é muito adaptável à rotina, à cultura da empresa, enfim, e isso exige que tenha uma personalização muito grande. Então, como tem uma personalização muito grande do trabalho, a nossa reputação e a forma como nós lidamos com isso é muito levada em consideração pelo cliente. Por tudo isso, produzir conteúdo é uma ótima maneira de se vender, sim, tá? Produzindo conteúdo certo, produzindo conteúdo que esteja ali alinhado com as necessidades do cliente, com o que ele precisa ouvir para comprar de você, né? A gente tem
muitos consultores que eu vejo têm um vício de falar a língua da área acadêmica. Por exemplo, um consultor de processos que adora falar sobre BPM, ou adora falar sobre Lean, ou adora falar sobre alguma metodologia específica. Percebe? Se ele está dando uma aula para os acadêmicos, colegas ou para outros consultores, super vai engajar. Mas será que vai engajar para o cliente que está só querendo resolver aquele problema de retrabalho ou de falha na comunicação que estressa? Muito provavelmente não. Então, esse cuidado na hora de produzir conteúdo é preciso levar em consideração. Esperando uma ambulância passar aqui. Passou. Pronto. Outra forma de produzir conteúdo offline. Palestra, workshop, aulas, inclusive aulas em faculdade, MBA. Temos aqui alguns consultores que também fazem esse tipo tem essa atuação também como docente. É uma forma que não é uma abordagem direta, só que é uma abordagem que implica em outros clientes. Por quê? Porque quando a gente fala a consultoria, ele tem muito dessa questão do networking, né? A maioria dos consultores aqui, eles vêm por indicação. Então, não só aqui na PDE, mas nos consultores que estão na rede, a maioria recebe clientes por indicação. Então, é muito importante que a gente tenha um networking qualificado. Por isso, se você for pensar num ambiente acadêmico, por exemplo, se você está dando aula para uma série de empresários ou de funcionários de grandes empresas, por exemplo, no primeiro MBA que eu fiz, que era presencial, tinha lá executivos, tinha gente da Coca-Cola, da Light, que é da companhia de luz aqui do Rio de Janeiro, tinha de bancos, tinha de várias empresas assim que são importantes. E essas pessoas, elas trocam de lugar, né? Então, dar aulas para essas pessoas aumenta o seu networking e daqui a pouco vai chegar também mais indicação. Então, produção de conteúdo, gente, é uma ótima forma de captar clientes de forma indireta, tá bom? Além disso, a indicação, que a gente já começou a tratar, mas vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. O que é indicação? Indicação não é você estar lá na sua casa vendo televisão, lavando louça e de repente chove um cliente. Não é isso, né? Temos várias formas de fomentar uma indicação qualificada que vão te dar clientes. Como que a gente faz isso? Trabalhando a nossa visibilidade, tendo um networking qualificado, promovendo ações para gerar indicação. Pensa, se você é um consultor que já tem algum tempo de estrada, qual foi a última vez que você pediu indicação de uma pessoa que já é seu cliente? No momento de autoencantamento, em que você consegue virar a chave dele assim e tirar aquele peso dos ombros que ele tem, é um ótimo momento para pedir indicação. E muito provavelmente você vai ter uma indicação muito qualificada, porque você está num momento em que a reciprocidade, ela está ali no ar, sabe? Então, também é uma forma de conseguir clientes, sem precisar necessariamente fazer uma abordagem direta. Mas vamos falar sobre a prospecção, tá? Eu sei que prospecção é um calo no calcanhar de muitos consultores, então a gente precisa falar de prospecção também, embora, deixar claro, não dependemos absolutamente da prospecção para ter clientes, ok? Então vamos lá. Olha, tá chegando mais gente aqui. A gente está falando hoje sobre como abordar clientes e parecer interesseiro. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, fica à vontade. Eu estou aqui, ó, atenta à legenda ali que está subindo, tá? Então, qualquer comentário, qualquer dúvida, vamos responder. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, por que consultores hesitam tanto na hora de prospectar? Qual é o problema que faz com que consultores que estão precisando de clientes, que estão precisando aumentar a sua carteira, ter mais rentabilidade, ter mais faturamento, aumentar o seu trabalho, mas na hora de prospectar, trava? Eu peguei aqui 4 dos grandes motivos, tá?
Vê o que está pegando aí, o que está fazendo com que você não faça, ou o que pode melhorar se mudar uma chavinha. Primeiro, falta de clareza sobre a solução. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele consultor financeiro que a única coisa que ele sabe é que ele arruma os números? Mas ele não sabe exatamente como faz, ele não sabe o passo a passo, ele não tem um método bem definido, e aí ele não se sente seguro o suficiente para explicar, e para explicar de uma forma persuasiva. Já vi isso acontecendo em consultor financeiro, em consultor de RH. Por exemplo, quando a gente estava falando desse academês, né, essa linguagem acadêmica que a gente se acostuma, mas que nem sempre engaja com o nosso cliente, eu já vi, por exemplo, o consultor de RH falando que a solução dele é um PDI. A solução dele é uma estruturação das políticas da empresa que vai gerar um melhor engajamento, sabe? Não está parecendo assim muito abstrato? Você não consegue entender exatamente como isso vai funcionar na prática? Muitas das vezes, quando o consultor vem falar para mim o que é a solução dele, eu tenho um entendimento de que eu tenho a sensação de que eu não entendi. Mesmo entendendo o que faz a área, como costuma funcionar, mas ainda assim eu tenho dúvidas, e são dúvidas que, pelo grau de abstração que a pessoa me trouxe, eu não consigo nem formular uma pergunta para tangibilizar aquilo. Então, se você não sabe tangibilizar qual é a solução que você gera para o teu cliente, você não vai prospectar, porque você não vai saber o que dizer. E isso é muito complicado, porque você sabe o que você conhece, qual é o grau de conhecimento que você tem, você sabe como que aquilo funciona e como pode melhorar o dia a dia das empresas, mas você não consegue transbordar isso de uma forma que aquela pessoa que é totalmente leiga, ou talvez até não, mas que não vive aquilo, consiga entender e gerar valor. E aí, para não se atrapalhar, você nem começa. Já aconteceu isso aqui com vocês, gente? Escreve aqui no comentário, eu quero conversar, não quero ficar falando sozinha não. Escreve aqui no comentário pra gente poder interagir, tá? Uma outra coisa que pode estar pegando, além da falta de clareza da solução, é a falta de clareza sobre o cliente. Muitas das vezes a gente sabe exatamente o que a gente faz. Um consultor financeiro sabe exatamente qual é o passo a passo que ele vai fazer para estruturar o financeiro da empresa, e a partir disso vai ter um aumento que gera um aumento de lucratividade que gira em torno lá de 30% nos primeiros 6 meses, sabe? Consegue tangibilizar a solução. Mas e o cliente? Qual é o cliente? Quem é esse cliente que ele vai conversar? Será que é igual a eu conversar com o dono de uma construtora e o dono de de uma padaria? Ou o dono de uma empresa de serviço que atende o Brasil inteiro e tem várias franquias, por exemplo? Então, quando você pensa no cliente, em adequar a sua solução para esse cliente, você tem que estudar a fundo ele. E eu não vou falar aqui daquele clichêzão de desenhar persona. Não vou. Até porque provavelmente quem já está atrás dessa solução há muito tempo já escutou isso, já tentou fazer, viu que talvez sim, talvez não. Então é o tipo da informação que eu não acho que vai agregar tanto. Mas por que não conversar de uma forma com a escuta muito aberta e com uma curiosidade para saber como é o dia a dia dessa pessoa? Quais são os problemas que ela enfrenta todos os dias e como que isso impacta? E aí fazer uma análise de cenários. Poxa, se ela hoje está vivendo assim, qual a minha solução? Como seria? Sem romantizar muito, tá, gente? Precisamos ser realistas, porque só um discurso realista vai fazer com que a pessoa perceba que você está falando de verdade, que você está falando sério, que você tem propriedade para falar. Então, esse grau de realismo e de consciência, você só vai conseguir passar se você lidar com isso durante um bom tempo. Por exemplo, eu
atendo pequenas e médias empresas. Nunca atendi grandes empresas, até porque eu não passei por elas na minha época de funcionário e tudo mais. Mas pequena empresa, eu consigo conversar com qualquer funcionário, qualquer empresário de pequena empresa. Por quê? Porque eu sei quanto que ele trabalha. Eu sei a saudade que os filhos têm dele. Eu entendo o tamanho do ressentimento que a esposa tenha, que é uma mistura de ressentimento mais apoio. Por quê? Ressentimento porque trabalha muito, porque está sempre estressado, porque não consegue dar a vida que ela queria. Apoio porque, apesar disso, percebe o quanto isso é importante para ele e apoia. Eu consigo entender como é o dia a dia, que muito provavelmente ele está cercado de pessoas que não estão qualificadas, porque ele acredita que ele precisa contratar barato. Eu consigo perceber que essa falta de qualificação, principalmente do nível tático dele, é reflexo de uma falta de qualificação dele, porque ele não sabe ser estratégico e ele não sabe muitas vezes nem ser tático. Então ele não consegue fazer um nível intermediário ali de qualidade, o que faz com que ele tenha que centralizar tudo, o que faz com que ele tenha que microgerenciar e por aí vai. Então, quando eu consigo olhar para o meu cliente e ver como é o dia dele, como é o padrão de pensamento dele, como que a vida dele funciona, tanto para o bem quanto para o mal, aí a gente consegue conversar. E é nesse momento que a gente deixa de ser interesseiro. É nesse momento que a gente deixa de abordar o cliente oferecendo um serviço. A gente está abordando o cliente oferecendo uma solução para a vida dele. E veja bem, eu vou enaltecer isso. Não é uma solução para só a empresa. É uma solução para a empresa, só que é um meio para resolver a vida dele. Quando a gente fala, vamos estruturar o financeiro da sua pequena empresa, ele não quer pensar no quanto de trabalho que ele vai ter a mais. Eu não preciso falar para ele, olha, você vai passar 2 horas na frente do computador catando centavo no extrato do banco para fazer uma conciliação bancária na planilha. Não é isso que eu preciso falar para ele. Eu preciso falar para ele que quando chegar no final do mês ele vai ter certeza de o que ele gastou e o que ele precisa fazer. Eu vou falar para ele que ele vai ter certeza, que ele vai estar muito mais próximo de descobrir se ele realmente está sendo roubado ou não. E onde. Ele vai poder ter uma noção muito mais realista do que é de onde vem esse desperdício, de onde ele está gastando tanto, por que as compras aumentaram tanto. Sabe, o meu cliente, que é um cliente de pequena e média empresa, ele vai pagando o boleto. Ele vai pagando. Ele vai pagando o boleto e ele vai fazendo pedido. Ele vai pagando o boleto e ele vai fazendo pedido. O cliente chega e ele vai vendendo. Então, acaba ficando tudo muito reativo. E aí, quando eu começo a mostrar para ele que no dia a dia ele vai começar a ter consciência sobre o que ele precisa fazer e como que ele precisa fazer, meu filho, não vai ser nessa hora que eu vou falar de DRE, não vai ser nessa hora que eu vou falar de fluxo de caixa. Eu vou falar com o coração dessa pessoa. E quando eu falo sobre o coração dessa pessoa, eu estou sendo altamente empática. Quando eu falo para ela, fulano, eu sei o que você está passando e eu quero te ajudar a resolver isso. Porque assim que a gente passar por isso, a sua vida vai ser assim, 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 assim. Você quer? Se você quer, vamos conversar um pouco mais? Viu? Como vira as coisas? Por exemplo, vamos para um exemplo um pouco de empresa maior, assim, de um porte maior. Uma empresa quer fazer um ISO porque quer tirar essa certificação e tudo mais. Legal. A gente pode falar sobre a empresa e aí, nesse momento, para esse tipo de solução, a gente fala mais sobre a empresa, mas a gente também precisa resgatar isso para a pessoa que está contratando, para as pessoas que estão envolvidas. Por quê? Porque não é só um certificado que vai botar ali no quadrinho e acabou. Se você é um consultor, e eu espero que seja, que está aqui disposto a gerar legado para as empresas, a gente não pode só pensar naquele resultado intermediário que pode ir para uma parede. A gente precisa de resultados que serão vividos no dia a dia. Depois que você for embora, aquilo vai permanecer. E para permanecer, só gerando mudança nas pessoas que estão ali. Então, não tem um outro caminho de
você vender algo que não seja passando pela vida das pessoas. E é sobre isso que você vai falar naquele primeiro momento, tá? Vamos para o terceiro fator que impede consultores na hora de prospectar. Falta processo de venda. Muitos consultores simplesmente ficam assim, cara, eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? E aí, se a pessoa não estiver interessada, vai falar não, aí eu vou embora. Mas se a pessoa estiver interessada, o que eu faço? Já passou por isso? Assim, tipo, se a pessoa começar a conversar, como que eu chego? Como que eu fecho? Como que eu apresento proposta? Como eu monto proposta? Como é que fica isso? Tá faltando processo de venda. E consultoria, como o próprio nome já diz, a venda é sempre consultiva. Não tem como você automatizar todas as etapas de uma venda consultiva, né? Você pode montar um processo e ir seguindo esse processo com ferramentas, com método, mas fazer isso de uma forma automatizada, assim, super escalável, você não consegue fazer do início ao fim. Você consegue até, por exemplo, abordar um cliente. Abordar um cliente depois que você entende muito bem a sua solução e o seu cliente, você consegue abordar de forma automática. Porém, depois disso, precisa ser no 1 a 1, precisa ser com as orelhas muito abertas, precisa ser com um grau de empatia muito grande para olhar para os impactos das empresas e da vida das pessoas. Então, como é que costuma ser um processo de vendas aqui? Se vocês tiverem processo de vendas, gente, comenta aqui, eu vou adorar saber como é que vocês fazem, tá? Mas como é que costuma ser de uma forma geral? Prospecção. A gente começa com uma abordagem inicial, e aí essa abordagem vai depender de qual canal você utiliza, tá? Pode ser e-mail, telefone, rede social também dá para fazer, principalmente LinkedIn, Instagram e tudo mais. Ou no 1 a 1 mesmo, na sola do sapato, tá? Fez essa abordagem inicial, a pessoa demonstrou interesse, reunião estratégica. Chame do que você quiser. A gente chama aqui de reunião estratégica. Vamos fazer uma reunião para eu entender exatamente o que você precisa e como que eu posso te ajudar. Nessa reunião, a gente utiliza método também. Qual o método que a gente precisa usar nessa reunião estratégica? Não sei se vocês já ouviram falar. Se não ouviram, precisam urgente. Spin-selling. Use o spin-selling. É batata, tá? Pode usar. Depois disso, aí combina uma nova reunião para apresentação de proposta. Não envia a proposta por e-mail, pelo amor de Deus, tá? Por quê? Não sei como é que vocês fazem, mas quando eu recebo um e-mail de alguma proposta, eu viro os meus olhos começam a caçar o preço antes de qualquer outra coisa. Muito provavelmente seu cliente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, por favor, não envie a proposta por e-mail. Apresente. Porque quando você apresenta, você consegue mostrar toda a construção de pensamento que você fez a partir das respostas que ele te deu na reunião anterior. Você consegue mostrar para ele qual é o seu projeto para a empresa dele, de uma forma com uma riqueza de detalhes muito maior do que meia dúzia de slides ou 2 páginas de texto. E por fim, você consegue negociar valores ali. Imagina, manda a apresentação por e-mail, a pessoa procurou o preço, não dá pra mim não, fechou o e-mail, acabou-se. Ela não vai nem mais falar contigo. Você vai mandar uma mensagem, e aí, podemos conversar? Não, tô podendo não, tá muito corrido, não dá. E aí você vai ficar sem saber o que aconteceu e sem conseguir reverter a situação. Então, por favor, a apresentação de proposta é apresentada, tá? E aí sim, negocia valores e cuida do contrato. Essa é a estrutura básica de processo de vendas, tá? Então, da próxima vez que você for pensar, meu Deus, eu vou abordar cliente como? A abordagem é a primeira etapa. Pensa nas próximas etapas antes de você começar. E isso já é
um bom exercício para a gente estruturar o nosso processo de prospecção, tá? Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Tô falando abobrinha, vocês já sabiam sobre isso? Caiu alguma ficha aí? Teve algum insight? Me fala, eu quero conversar. E por último, o quarto medo que eu mais vejo em relação à prospecção com consultores é medo de levar não. Sabe? Aquele consultor que ele é sênior na área de atuação dele, que ele sabe muito, que ele tem uma reputação entre os pares dele, entre os antigos colegas de trabalho, quando era CLT e tudo mais. Ele tem medo de levar não. É como se o não fosse desqualificá-lo de alguma forma. Só que o não, ele não quer dizer exatamente que é um não para você. Muitas vezes, esse não, a gente precisa ter consciência de que quando um potencial cliente fala não pra gente, muitas das vezes é porque ele não está pronto. Pode ser que tivesse alguma forma de demonstrar mais valor para ele que fizesse com que ele mudasse de ideia. Só que isso aí você nunca vai saber. Então, se um cliente fala não, muito provavelmente é porque ele não está talvez num grau de maturidade para aceitar uma pessoa estranha na empresa, ou que ele ainda tem dúvidas e está precisando de mais informações. Você sabia que receber não quer dizer fim? Não é fim. Não, muitas das vezes, é um fale-me mais. Por exemplo, se o cliente... E olha só, quando você recebe um não, você já fez uma jornada com ele tão grande, tão profunda, tão íntima, que esse não é simplesmente um não. É quase como se você falasse para sua esposa, para o seu marido, olha, eu quero me separar. Oi? O que houve? Por quê? O que te levou a isso? Você disse que me amava, agora você quer se separar? Sabe? Então, é um início de conversa quando você recebe um não. Por exemplo, uma boa situação, uma boa pergunta para quando você levar um não. Não tá no meu momento agora, a gente vai fazer mais pra frente, então, não sei se é isso e tal. Geralmente não é um não cru, tá? Nunca é um não cru. Não vamos fazer não, ponto. Não é. Até porque, nessa jornada anterior, ele já disse vários sims pra você. Você já validou com ele todos os problemas que ele tinha. Você já levantou quais são os impactos desse problema na empresa, quais são os impactos desse problema na vida. E você trouxe um pacote de soluções que com certeza faz sentido. Isso se você teve empatia e envolvimento suficiente para montar uma proposta que faça sentido para ele, tá? Ou então, se não fizer sentido, ele vai falar, olha, eu não sei se é isso que eu preciso. E aí você volta a duas casas, volta para o spin selling para entender o que ele precisa e aí você monta uma outra proposta se for o caso, tá? No entanto, nesse momento, saiba que a falha foi sua. Nenhum problema com isso, a gente melhora, a gente faz a melhoria contínua, ajusta aí e o próximo vai ser melhor. A gente não pode nunca achar que um erro nosso define a qualidade de consultor que nós somos. E ainda assim, nós seremos sempre melhores, tá? Sempre. Se você continua evoluindo, não vai ter um único atendimento que você fale, fiz tudo perfeito, não tenho nada a acrescentar nesse processo. Embora eu me orgulhe de todos os que eu fiz, em todos eles eu tenho algumas coisas que se eu fizesse hoje eu faria diferente. Por quê? Porque eu aprendi coisas novas, eu estou me desenvolvendo. Então é essa mentalidade que a gente precisa ter aqui, principalmente com prospecção. Prospecção é o tipo da situação em que não é só sobre mim, não é só sobre o meu trabalho, é um monte de coisas que estão acontecendo ali. É, por exemplo, se o empresário entende que o seu trabalho é um investimento. Será que ele sabe investir? Ou ele vê tudo como um gasto?
Teve uma vez que eu conversei com um empresário, ele é dono de um restaurante aqui perto. Eu trabalhei muitos anos em restaurante, então eu tenho uma expertise com restaurante. E ele demorou a me atender porque ele estava descascando batata. Ele estava fazendo o trabalho do ajudante de cozinha. E uma das coisas que ele me disse é que ele, ele herdou a empresa do pai e com o dinheiro da empresa ele conseguiu colocar os filhos para estudar fora. E a última coisa que ele gostaria é de que os filhos herdassem o negócio dele para serem tão, porque eles seriam tão escravos quanto ele e o pai foram. No entanto, eu não consegui sair da abordagem com ele, porque ele tem uma crença tão grande de que ele não pode gastar dinheiro com absolutamente nada e de que as coisas são assim, que ele não quis conversar mais profundamente sobre isso. Eu lembro disso, é uma história inesquecível porque eu me arrepiei toda, né? Quando ele falou que não queria que os filhos herdassem esse legado da família, uma empresa que é de 35 anos de mercado, que funciona muito bem, que é querida pela população em volta e tudo mais, porque ele não queria que os filhos se tornassem escravos. Ou seja, eles se consideravam escravos. Então, eu conhecia o produto, conhecia o cliente, mas eu entendi até onde essa pessoa ia. Essa pessoa não estava nem disposta a ouvir soluções, porque na cabeça dela era assim mesmo. Entende? Então, eu recebi um não, e eu entendo que esse não, ele diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Porque a gente vai receber não, gente. Não tem como não receber não. Então, ou a gente resolve na nossa cabeça de que a gente vai receber não e tá tudo bem, ou a gente não prospecta e vai tentar captar cliente de uma outra forma. No entanto, ainda assim você vai receber não. Porque você consegue captar cliente, a captação, ela sempre começa nessa variedade de funis que a gente falou no início da live. Daqui a pouco eu vou repassar para quem chegou depois. Mas em todas elas tem a parte de reunião estratégica e a apresentação de proposta e negociação. Então sim, se você quer ser consultor, se você é consultor, você vai ouvir em algum momento alguém falar que o seu produto está caro. Você sim vai ouvir que não está no meu momento, deixa para o ano que vem. Ou que, eu não sei se isso serve para minha empresa. Tá tudo bem, o que você conseguir responder e contornar, faça. Ótimo. E anote, que seja material de estudo depois, tá? Mas se não conseguir, é próximo, sabe? É muito amor ao próximo, sabe? Não deu com esse próximo, chama o próximo. Então, a prospecção, ela tem essas questões. Então, como que a gente pode fazer para abordar, né? A gente pode, por exemplo, pegar uma lista de clientes mesmo e entrando em contato, né? Que isso é a forma mais tradicional de prospecção. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, pegar uma empresa que a gente gosta muito, que a gente frequenta, mas que a gente percebe que tem questões ali que poderiam ser melhoradas e entra em contato com ele de uma forma, talvez até pessoalmente mesmo. Olha, eu sempre estou aqui, eu gosto muito do trabalho de vocês e eu percebo que tem algumas coisinhas aqui que vocês precisam melhorar. Gostaria de saber se a gente poderia conversar sobre isso. Sabe? Começa como cliente, no meio da conversa você vai virando consultor, sabe? Funciona. É uma situação assim que você vai conseguir a atenção da pessoa, mas faça isso com verdade, tá, gente? É para fazer isso com verdade. Não vai em qualquer lugar assim que você nunca foi. Aí olha assim, um pouco de procura defeitos e vai tentar conversar. Não faça isso. Porque você não vai ter profundidade na hora de conversar com esse cliente, tá? Além disso, comentários no Google. Preste atenção quais são as empresas que você quer e vê se ela está no Google e se tem comentários de clientes falando sobre isso. Faz um comparativo.
isso é breve, tá, gente? Faz um comparativo das notas no Google dele e dos dois principais concorrentes dele. E aí entra em contato. Oi, fulano, tudo bem? Olha, meu nome é Débora, eu estou ligando para dizer que eu fui dar uma olhada aqui e vi que os seus dois concorrentes estão com nota 4.7 e o teu está com nota 4.1 no Google. Os clientes estão tendo algumas reclamações e eu trabalho com isso. A gente pode conversar de uma forma gratuita, sem compromisso para eu te dar algumas dicas de o que você pode fazer? Vai ter gente que vai aceitar, vai ter gente que não vai aceitar. Quem não aceitar, vê o que você consegue contornar nesse não. Se não conseguir, próximo. Beleza? Com o coração muito bem resolvido, tá? E aí, como que a gente pode fazer para convidar essa pessoa para um próximo passo? A gente pode chamar para um evento gratuito. Por exemplo, falando em evento gratuito, não sei se vocês estão sabendo, mas fiquem sabendo que quinta-feira teremos o Mapa do Consultor Lucrativo, que é um evento gratuito, online, que vai ser no YouTube. Então, para a gente falar sobre todos os pontos que o consultor precisa ajustar na hora de construir o seu negócio de sucesso, para se tornar um consultor de sucesso. Então, se você não estava sabendo ainda, está sabendo, faz o cadastro no link da bio, porque é depois de amanhã, tá? É daqui a pouquinho, então não perde. Então, você pode chamar para um evento gratuito. Por exemplo, um workshop, uma palestra, um mini curso, pode ser presencial, pode ser online, pode, por exemplo, usar aquelas instituições que eu falei, como CDL, FEComércio e algumas outras que abrirem as portas para você e criar um evento ali, usando inclusive a lista de clientes que eles têm, o apoio para divulgação. Isso é bem legal, tá? E lá dentro você faz um pitch de vendas para um próximo passo. Além disso, um produto curto e barato. Por que não, por exemplo, olha, eu vi aqui que existem comentários aqui no Google falando sobre o seu tempo de atendimento e eu tenho um curso para a equipe de atendimento. Queria saber se, sabe, oferece um curso gratuito, barato, que pode resolver e já chama para conversa. Isso também funciona legal. Ou então, se você quer usar as ferramentas digitais, faz anúncio para esse curso e depois desse curso você oferece uma mentoria, uma consultoria para essas pessoas que já são seus clientes. Faz uma esteira. Tudo isso aí a gente pode pensar, gente. A gente não pode pensar na prospecção só como chegar lá com a cara lisa, com a cara de pau. Oi, fulano, tudo bem? Quer consultoria? Não é assim, né? Prospecção é uma partezinha de um processo de vendas, de uma estratégia de vendas que é muito maior. A gente precisa de estratégia para cada partezinha dessa. E a forma mais tradicional, que é justamente a reunião estratégica, que pode ser uma reunião gratuita ou um simples vamos conversar, tá? Você não precisa formalizar isso se você não quiser. Pode falar, olha, o que você acha da gente marcar aqui pra gente conversar sobre isso? Beleza, já virou uma reunião, gente. Sussa. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Então, tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Surgiu algum insight aí? Alguma coisa que possa agir a partir de agora e tal? Estamos em janeiro de 2023. Já tá terminando o primeiro mês, tá, gente? Então, resoluções de ano novo já estão um pouquinho para trás, agora é muita ação que a gente precisa, né? A gente precisa agir, fazer esse ano ser o ano da nossa consultoria, ser o ano do impacto que a gente vai gerar. Então, vamos pensar, o que a gente pode agir agora? O que a gente pode pensar em estruturar para ter mais resultados, pelo menos até junho? Quem sabe terminar esse primeiro semestre já com um patamar acima, com faturamento mais bacana, né? Vou recapitular aqui então, tá? Para quem chegou mais tarde, perdeu alguma coisa.
mas se vou falar de uma forma bem rápida, recomendo assistir de novo, inclusive anotando, tem coisas aqui. Eu condensei muitos assuntos nessa live para poder responder uma pergunta. Várias dessas coisas a gente pode aprofundar um monte, tá? Então, se tem algum assunto aqui que você quer que a gente fale mais sobre isso, manda no direct, bota aqui no comentário que a gente vai falando mais sobre isso com o passar do tempo, tá bom? Vamos lá. Como abordar clientes sem parecer interesseiro? A abordagem direta é só uma das formas de captação de clientes. Quais são outras formas de captação de clientes? Produção de conteúdo, tanto na internet quanto fora dela. Eu mencionei aqui que a Gabriela Tasca é uma consultora financeira que está na nossa rede e ela já está com a agenda cheia por conta da produção de conteúdo dela aqui no Instagram. Então, é uma pessoa assim que eu vejo como um case de sucesso da produção de conteúdo, tá? Uma outra, e que eu acompanho diariamente, mas temos vários outros aqui. O G6 é uma empresa de consultoria feita por 5 sócios, 5 ex-alunos nossos aqui, fizeram a consultoria dentro da PDE, estando aqui no nosso ecossistema, eles também captam clientes fazendo conteúdo na internet. Então, é um outro exemplo aqui de quanto que produção de conteúdo funciona, tá, gente? Mas é preciso saber fazer, né? Não é só ficar falando sobre questões técnicas aqui de uma forma formal, você precisa alinhar o discurso, a solução, o cliente, tudo isso precisa estar muito bem desenhado e amarrado para ficar persuasivo, para ficar interessante. Por exemplo, aqui na PDE a gente pode falar sobre consultorias de várias formas. Só que nós decidimos falar sobre consultoria de uma forma simples, prática, leve, humana. Por quê? Porque assim não é chato. Sabe aquelas coisas chatas? Sabe aquele professor de faculdade chato que você só fica... Ai, a aula não acaba? Não é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser pessoas bacanas, que vivem consultoria, que entendem a consultoria, que entendem o consultor também, porque nós também somos e que estamos aqui para crescer junto. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, é esse tipo de posicionamento que você também precisa perceber. Qual é o melhor posicionamento que o seu cliente vai conseguir enxergar valor e, a partir disso, produz. Age. Porque a produção de conteúdo ela tem essa questão de demorar um período de maturação, né, de expertise e de construção de audiência, mas ela é um muro de tijolinhos. A gente não consegue fazer isso de uma hora para outra, tá? Além disso, conteúdo offline, vai fazer aula, vai fazer palestra, vai fazer se apresente, se mostre. Mostre que você sabe, mostre que você trabalha com o que você trabalha, mostre que tipo de empresa você atende, sabe? Trabalhe a sua visibilidade com isso. E a produção de conteúdo, ela é muito boa porque ela agrega reputação, ela agrega referência, você se torna uma referência naquela área. Então não é só um título, sabe? Você não é apenas um consultor de RH. Você é uma pessoa que entende profundamente de cultura organizacional para empresas médicas. Sabe? É um outro patamar, é um nível de especialista ali que vai te agregar, porque as pessoas vão entender que você consegue resolver aquele tipo de problema. Título acadêmico não resolve nada. Não resolve. O que resolve é o conhecimento que você tem, como que você age. Por exemplo, eu poderia contar aqui várias formas de como eu já atendi os meus clientes. E aí, provavelmente, alguns de vocês vão falar, nossa, ela realmente já atendeu um monte de cliente, ela sabe bastante. Então, é isso que você precisa, que o seu cliente que está nas redes, está perdido, está por aí, perceba, sabe? Que você sabe fazer bem feito, que você sabe ter respeito pela empresa dele, porque você precisa se reconhecer como uma pessoa de fora, como uma pessoa que não é dona da verdade, uma pessoa que está ali para somar com o que você pode, mas que você não é a única pessoa de valor ali. Então, isso também precisa ficar muito claro e muito batido, sabe? Não é que você é um especialista que ninguém sabe de nada lá, muito pelo contrário. É essa postura de consultor que muitas das vezes faz com que a pessoa leve um não.
Ah, eu sei, eu sou especialista, eu sou sumidade no assunto, sei lá. Ah, mas como é que você vai fazer a transformação na minha empresa? Você coloca um pouquinho no lugar do empresário, tipo, tá, eu sei que você sabe muito sobre isso aqui, mas aqui dentro da minha empresa tem pessoas que eu gosto muito. Eu não gostaria de fazer com que entrasse alguém aqui e fizesse um, um processo traumático com essas pessoas, porque eu gosto muito dessas pessoas, sabe? Então tem essas questões ali que são absolutamente humanas, que a gente precisa levar em consideração também, tá? Outra coisa, indicação. Indicação, de novo, não é você ficar dentro de casa lavando louça e esperar o telefone tocar com um cliente na ponta da agulha. Não tem nada a ver com isso. Indicação é um trabalho ativo, estratégico de captação de clientes. E como que você faz isso? Você faz isso com networking, você faz isso com parcerias, você faz isso pedindo indicação para os seus clientes. Então, tudo isso é também forma de você conseguir novos clientes, sem que você precise necessariamente fazer aquela abordagem fria que a gente está falando aqui. E por que os consultores hesitam na hora de prospectar? Falta de clareza da solução, não sabe exatamente o que é o trabalho, não consegue traduzir aquele administrês, sabe? Aquele financeis, aquele LGPDs e por aí vai, na solução para o cliente, em como isso vai impactar a empresa, como isso vai impactar a vida dele e a vida das outras pessoas que estão ali. Percebe? Então, faltando clareza para a solução, você não consegue nem explicar o que você faz. Imagine fazer isso de uma forma persuasiva. Outra coisa, falta de clareza sobre o cliente. Não adianta muito você falar que você atende indústrias. Como é o dia a dia da indústria? Como é o dia a dia das pessoas que estão lá? O que elas passam? Quando elas estão tomando café da manhã, elas estão pensando em quê? Isso é uma ótima pergunta. Por exemplo, o meu cliente, que é de pequena empresa, quando ele está tomando café da manhã, se é que ele toma café da manhã, que muitas vezes é só um café puro, ele está pensando no excesso de coisas que ele precisa fazer. Tem que resolver o problema com o fornecedor, tem que pagar não sei o que, tem que resolver, sabe, tem que dar feedback para o funcionário, tem que fazer pedido de uniforme e por aí vai. O que o seu cliente pensa enquanto está tomando café da manhã? O que o seu cliente pensa antes de dormir? Como é o relacionamento dele com a família? Como é o relacionamento dele de uma forma geral? Sabe, como isso se impacta na vida dele, como isso impacta no grupo que está dentro da empresa. Por exemplo, se você é um consultor que trabalha com treinamento de liderança, quais são os impactos que aquilo vai gerar? Como que eu consigo reconhecer, como que eu consigo fazer com que aquela pessoa reconheça que está errada? No sentido de... Não no sentido de estar errada, mas no sentido de estar agindo de uma forma não tão produtiva quanto poderia. Então, essas questões a gente precisa conhecer bastante e a gente só faz isso tendo conversas empáticas, conversas curiosas, conversas de coração aberto, sabe? Não tá, são conversas que não são momentos de venda, sabe? Existe momento de vender e existe momento de conhecer e muitas das vezes esses momentos de conhecer são mais valiosos e mais demorados do que o momento de vender. Além disso, falta processo de venda. Se você recebeu um não, você sabe que você tem que voltar para casa. Se você recebeu um sim, quero saber mais sim. Já vi consultor, tremendo na base porque não sabia o que fazer. Você sabe exatamente como conduzir uma reunião? Você sabe como é que você vai montar a proposta, como você vai elaborar o escopo de um projeto? Você sabe como que você vai apresentar isso? E aí, de novo, é apresentar a proposta, não se manda a proposta por e-mail, tá? E aí, se a pessoa trouxer alguma objeção, como é que eu vou combater? Se a pessoa disser que tá caro, eu vou me ofender? Eu vou simplesmente pegar minha bolsa e ir embora porque ele não me merece?
porque ele está me subvalorizando, o que eu vou fazer? Sabe? Essa visão processual de venda, e venda é processo, a gente precisa construir. Então, muitas das vezes a falta dessa clareza faz com que as pessoas deixem de dar o primeiro passo, porque não sabem dar o segundo, sabe? Ou até sabe dar o segundo, mas não sabe dar o terceiro, o quarto. Ou não tem um modelo de contrato. Ou não sabem apresentar uma proposta. Ou não sabem nem conversar com o cliente. Se isso é um problema, a gente precisa resolver. Alguém aqui já passou por isso, gente? Nossa, eu já passei tanto. Passei tanto de não ir para receber uma indicação. Eu recebi uma indicação e ia lá e não sabia exatamente o que fazer. Teve uma vez um cliente que era um conjunto de quiosques na praia de Copacabana, eu sou do Rio. Recebi uma indicação e olha, eles estão com um turnover muito alto e tal, precisam de alguma solução. E eu fiquei, caraca, alguma solução. Você cuida disso? Cuido. Eu não era gestora de RH, eu sabia gestão, mas não estava na posição de negar trabalho. Cuido, vamos lá, vamos ver o que é. Até porque a solução que... O problema me veio muito abstrato, né? Eu não vou dizer não para um negócio que eu não sabia exatamente o que é. E aí eu fui lá, peguei um monte de papel em branco, comecei a rabiscar tudo que eu podia, assim, e depois eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, o que eu faço com isso? E aí eu via, nos rabiscos tinha quantas pessoas tinham, quantos líderes tinham, quais eram os problemas, não tinha setor de RH, a única pessoa que trabalhava no DP era emprestada de outra empresa. E aí eu ficava, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu acho que eu tô com um problema maior do que o do dono, sabe? Ficava uma situação assim que eu fiquei... Aí eu tive que pedir ajuda para os universitários, pedir ajuda para um consultor que era mais experiente que eu. Isso tem 4 anos já, tá, gente? Tem muito tempo. E aí ele me ajudou a colocar as ideias em ordem e montar uma proposta. Montei proposta, fiz, entreguei a consultoria, depois fechei um outro treinamento de liderança com eles, foi super bacana, assim. Mas aquele momento ali de, cara, o que eu vou fazer? Só fui porque fui com indicação, porque senão eu não teria ido também, né? Então, isso pega bastante, essa falta de clareza sobre o processo de venda. E também medo de levar não. Sabe aquele medo de levar não? Do consultor que tem muitos anos de estudo, muitos anos de carreira, já tem uma reputação consolidada em relação ao título que ele carrega. Sênior, nada menos que isso, sênior. E aí ele vai entrar em contato com o empresário fala, não, eu não quero você. A questão não é que eu não quero você, eu posso não ter entendido como que isso vai melhorar a minha situação. Eu não estou pronto para fazer isso agora porque eu tenho outras prioridades. Eu não sei distinguir investimento com gasto. Eu não tenho caixa para fazer isso agora, até que eu gostaria. Enfim, inúmeros motivos os empresários têm para não contratarem consultoria. Não quer dizer exatamente que é você. Então, o não, ele faz parte da prospecção. O não, aliás, ele faz parte de qualquer tratativa comercial. Inclusive, ele faz parte também da condução do processo de consultoria. Porque quantas vezes você monta o projeto, vende o projeto, começa e aí chega lá a pessoa fala, mas essa aqui eu não tinha percebido que isso estava na proposta. Não, eu não quero fazer isso não. Ou eu não quero fazer assim, não. Percebe como o não é o mesmo? Só que o da prospecção tu tá levando pro coração? Não leva pro coração. Não é contigo. Existem formas de melhorar a sua prospecção? Claro que sim, sempre vai existir, ainda mais se você tiver o estudo e o autodesenvolvimento como um valor seu. E eu espero que você tenha, porque aqui é um lugar de pessoas assim. Mas, ainda assim, se a pessoa falou não, ok, próximo. Percebe? E aí, como que você pode abordar? Não quer fazer
abordagem fria porque ainda não se sente ali no momento de pegar uma lista de empresários e entrar em contato. Como é que você pode? Você pode começar, por exemplo, indo numa empresa que você gosta, que você conhece e que você sabe quais são os problemas e pedindo para conversar como cliente. Olha, eu gosto muito dessa empresa, eu sou cliente de vocês há X anos, eu faço questão de indicar vocês para todo mundo que eu conheço, mas eu notei que tem algumas coisas aqui que estão perdendo a qualidade e gostaria de conversar. Tá? Começa conversando com o cliente, mas não faz isso se você não conhece a empresa. Tá? Não faz isso, não finge que é um cliente se você não for. Porque você vai passar por falastrão ali e vai ficar feio. A chance de ficar feio é muito grande. Tá? Uma outra coisa, comentários no Google. Tem um tipo de empresa que você mais quer prospectar? Olha no Google primeiro, vê qual é a nota dele e quais são os comentários. Aí depois você pega os dois principais concorrentes e compara. Vê se você tem brecha para iniciar uma conversa sobre isso. Se tiver, oi fulano, tudo bem? Então, estou ligando aqui porque eu vi que a nota do Google de vocês está caindo em relação aos concorrentes. Eu trabalho com isso, quero ver o que eu posso ajudar vocês de uma forma gratuita. Eu queria conversar sobre isso. Porque eu tenho certeza que eu tenho algumas coisas aqui que vão te ajudar. Sem compromisso, só pra gente conversar mesmo. Eu gosto da empresa de vocês, quero ajudar. Também é uma boa abordagem, tá? E como que a gente pode fazer? Por exemplo, eu vou abordar diretamente uma consultoria de R$18.000? Pode ser que sim, dependendo do nível de consciência desse cliente, ou pode ser que você precise de uma etapa anterior. Por exemplo, que tipos de etapas anteriores que você pode usar? Um evento gratuito. Uma boa forma de você fazer prospecção, principalmente em instituições assim, de classe, CDL, FEComércio, essas coisas. Monta um workshop sobre uma dor muito grande do seu cliente e convida as pessoas para o workshop que é gratuito. Ao invés de você precisar entrar direto nos 18.000 da consultoria, chama primeiro para o evento gratuito para ele começar a te conhecer. E aí depois, quando você for falar sobre consultoria, sobre valores e tudo isso, ele já vai ter uma resistência um pouco menor a respeito de quem é você e por que você merece um passe para dentro da empresa dele para promover mudança. Isso é intimidade, gente. A gente não coloca qualquer pessoa dentro da nossa casa, né? Então, com consultoria é a mesma coisa. A gente precisa se mostrar com conhecimento e sendo confiável, no mínimo. No mínimo. Se a gente não conseguir construir esses dois, a gente não entra na empresa do cliente. Ou então, um produto curto e barato, para que a pessoa consiga ter mais contato com você. No final, a gente está falando aqui de produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo para que a pessoa perceba o quanto você sabe, como é que funciona a sua forma de lidar com as coisas, a sua forma de conduzir as coisas, né? Ou então, chama para uma reunião gratuita. Essa reunião gratuita pode ser chamada de reunião estratégica, reunião gratuita ou simplesmente um vamos conversar. Tudo isso ajuda muito para que você consiga um sim. E esse sim vai chegar no meio de vários nãos. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Percebe como você não precisa parecer interesseiro? Você precisa entender qual é a situação, qual é a questão do outro, como que você pode servi-lo, dar alguma coisa de forma gratuita para ela, nem que seja uma conversa. E olha, consultor, na hora de conversar, ele já está ajudando pra caramba esse cliente. Ele não precisa entregar todas as soluções, mas até o próprio spin selling, ele já ajuda a elevar o nível de consciência desse cliente, né? Porque a gente está falando sobre as questões que estão ali. Ele está sentindo que ele está vivendo, mas que nem sempre ele está tomando consciência. Então, quando a gente usa o spin selling, a gente chama ele para a urgência, para a importância dele fazer o que precisa ser feito. Beleza, gente?
que vocês acharam da nossa conversa hoje? Fez sentido? Não fez? Falei besteira? Falei alguma coisa boa? Bom, eu vou encerrar a live por aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, manda mensagem lá, manda direct, manda sinal de fumaça, qualquer coisa que a gente conversa, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau!